Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e em nosso vídeo de hoje iremos falar um pouco da vida e da obra do filósofo grego Platão. Bem, começando do começo, Platão nasceu por volta do ano 427 antes da Era Comum na cidade-estado de Atenas. Seu nome real era Aristócles. Não confunda Aristócles com Aristóteles. Aristóteles era outra pessoa que iremos tratar aqui em breve também. Bem, seu nome real era Aristócles e Platão era um apelido, que significa ombros largos em grego. Acho que ele tomava um whey protein sabor azeite de oliva. Ele veio de uma família nobre e por isso conseguiu estudar. Lembrando que, se você já viu o nosso vídeo anterior, sabe que nessa época somente os mais ricos mesmos conseguiam ter a oportunidade de estudar. E este foi o caso do Platão. Por volta dos seus 20 anos, então, ele conhece o filósofo Sócrates, se torna seu principal discípulo e quase tudo que sabemos de Sócrates vem de Platão. Ele veio de uma família nobre e por isso teve a oportunidade de conseguir estudar, que nesta época era algo que somente os mais ricos tinham acesso. Por volta dos seus 20 anos de idade, ele conhece Sócrates e se torna seu principal discípulo. Quase tudo que sabemos da vida de Sócrates vem de Platão, dos seus escritos, que descreviam o trabalho e a vida de Sócrates. Sócrates mesmo não deixou nada escrito. Isso porque os seus ensinamentos se davam na base da fala, do diálogo, e também porque, como ele não teve a oportunidade de estudar, é provável que ele até fosse analfabeto, quem sabe. Quanto à existência ou não de Sócrates, ou se ele era um personagem de Platão, eu abordo isso rapidamente no vídeo sobre Sócrates, porém deixei alguns links falando um pouco na descrição. Então, se você tem curiosidade, acesse lá depois. Novamente, como dito no vídeo anterior, para que essa aula faça sentido, eu vou partir do pressuposto que sim, Sócrates existiu. Bem, voltando a Platão, logo que ele conhece Sócrates, é introduzido no mundo da filosofia. A característica mais evidente do seu trabalho é o idealismo platônico. O que seria isso? O Platão separa o universo em mundo sensível, que tem esse nome porque nós conseguimos sentir ele através dos nossos sentidos, e o mundo das ideias, que é o mundo dos conceitos. Ele também separa o homem em corpo, que autoexplicativo é o corpo mesmo, e alma, que seria o intelecto. Para ele, a alma pertence ao mundo das ideias, que é permanente, perfeito e imaterial. Já o corpo pertence ao mundo sensível, que é exatamente o oposto de tudo isso. É impermanente, imperfeito e material. Todas as coisas que existem no mundo sensível são cópias imperfeitas do mundo das ideias. Seria equivalente àquele meme lá do expectativa versus realidade, no qual você tem a ideia de fazer uma coisa, porém quando você faz a coisa não sai do jeito que você pensou. Para ele, isso aconteceu porque essa sua ideia do que você devia fazer está no seu intelecto, está na sua alma, está no mundo das ideias. Porém, quando você fez, você trouxe essa coisa do mundo das ideias para o mundo material, para o mundo físico. E por isso não ficou exatamente igual você queria, porque o mundo sensível é uma cópia do mundo das ideias, uma cópia imperfeita. Como tudo são cópias, o homem não consegue chegar à verdade, à episteme, restringindo-se apenas ao mundo sensível e a seus sentidos, o que ele vê e escuta. Deve-se buscar o mundo das ideias através da razão, porque senão você vai ficar apenas na doxa, que são opiniões. Ou seja, para se buscar uma verdade maior, segundo Platão, deveríamos abandonar a ignorância, o senso comum e os nossos próprios preconceitos do que são o mundo e buscar a verdade através apenas da razão. Bem, ao contrário de Sócrates, Platão deixou sim obras escritas. Sua principal é A República,
um material que não é um livro individual, mas sim um conjunto de 10 livros que foi escrito por volta do ano 380 antes da Era Comum. É no 7º livro dessa obra que aparece o mito da caverna, que logo que você ouve, associa a Platão. Se você não conhece, basicamente ele conta a história de alguns homens que desde seu nascimento estão presos em uma caverna e eles não conseguem olhar o mundo exterior, porque eles estão de costas para a saída. Atrás desses homens tem uma fogueira e tudo que eles conhecem são as sombras das coisas que passam pela entrada da caverna. Então, quando, por exemplo, um animal passa pela entrada da caverna, a sombra dele é projetada na parede da caverna e é isso que os homens veem. Eles não conhecem o mundo exterior, eles não sabem das coisas que se passam por lá e tudo que eles conseguem ver são as sombras projetadas na parede, ou seja, as coisas imperfeitas. O mito é uma síntese do idealismo platônico, porque a sombra do animal não é o animal em si, ela é uma cópia imperfeita deste animal. Ou seja, enquanto os homens estão presos na caverna, eles não conhecem a verdade de fato. Eles apenas têm vislumbres através de cópias dessa verdade, que seriam as sombras que ele vê. O mito fala que um dos homens foi liberto da caverna e ele saiu para fora. E quando ele se depara com o mundo de verdade, primeiramente ele quase fica cego e louco, porque é muita informação de uma vez, mas depois ele percebe que a visão que eles tinham dentro da caverna era algo extremamente restrito. Ou seja, eles não estavam contemplando a verdade em si, mas sim pedacinhos delas refletidos na parede da caverna. Ou seja, basicamente os prisioneiros viam cópias imperfeitas do mundo sensível e o mito nos diz que o homem só pode conhecer a verdade quando deixa sua própria caverna, quando deixa a ignorância e observa os conceitos puros do mundo sensível e não as suas cópias imperfeitas do mundo material. Platão também foi um grande crítico da democracia ateniense. Isso porque ele acreditava que só porque a maioria da população decidiu uma coisa, não quer dizer necessariamente que aquilo é o melhor. Por favor, vamos evitar fazer comentários acerca do cenário político do Brasil. Ou então faça, que aí é bom que vai ter uma confusão nos comentários e isso vai gerar engajamento. Mas voltando a Platão, ele explica essa ideia através da alegoria do navio. Ele conta a história de alguns homens que estão em um navio para fazer uma viagem muito distante, até que em um certo momento surge a necessidade de ter um capitão naquele navio, alguém que vai dar as ordens para que as outras pessoas sigam. Um homem se candidata a esse posto de capitão, porém outro homem também se oferece. Então agora eles têm um problema, porque dois querem esse posto, mas só um pode ter. Então eles decidem fazer uma votação para ver quem que vai ser o capitão do navio. E aí que entra a pergunta: quem deve ter o direito de voto? Todos que estão naquele navio, sem exceção, ou somente aqueles que têm algum conhecimento prévio em liderança, em viagens marítimas longas, em navegação, alguém que sabe um pouco do assunto? Bem, segundo Platão, só quem deveria poder escolher são as pessoas que têm algum conhecimento prévio acerca daquilo. Isso porque, aos olhos dele, as pessoas não eram iguais e elas deveriam participar ou não da política conforme o seu intelecto, a sua educação e a quantidade de aprofundamento que teriam sobre aquele determinado assunto. Ou seja, para ele, respondendo esta alegoria do navio, quem deveria votar era somente aqueles que têm conhecimento na coisa, porque assim poderia votar naquele candidato que ela sabe que vai ser um bom capitão. Se você viu o nosso vídeo sobre Sócrates, você deve saber que ele foi executado injustamente em um sistema supostamente democrático. Ainda que a democracia que eles tivessem em Atenas seja muito diferente da que nós temos hoje, isso, segundo Platão, era um indício perfeito de que a maioria nem sempre está certa.
porque naquele caso eles optaram por matar um homem inocente, que era uma grande mente para a humanidade daquela época, simplesmente porque ele desagradava a maioria. Ou seja, a maioria tomou a sua decisão, que foi de executar Sócrates, mas para Platão isso foi um erro gigantesco. Eles não deveriam fazer isso, principalmente porque para ele Sócrates era intelectualmente superior à maioria daqueles que optaram por condená-lo. Ou seja, pessoas, segundo ele, muito mais ignorantes do que o seu próprio mestre, votaram por matar ele, porque ele não seguia o que a democracia da época mandava. Ele foi executado porque foi condenado dos crimes de não seguir a democracia, de desrespeitar os deuses locais, de condenar os jovens, né? Então, ou seja, aos olhos do Platão, como as pessoas não eram iguais, elas não deveriam participar igualmente da política. Ele divide as pessoas em a alma concupiscível, que seriam os trabalhadores, a alma irracível, que seriam os soldados, e a alma racional, que seriam os governantes. Para ele, o sistema político ideal e perfeito seria aquele onde essas três almas atuam conforme o seu nível de educação. Ou seja, alguém que tivesse a alma racional, que seria uma boa pessoa para ser um governante, não poderia ser um trabalhador ou um servo, porque se isso acontecesse, a sociedade estaria tendo uma grande perda. Porque ao invés de lavrar a lavoura, aquele camarada poderia estar governando e tomando boas atitudes. Ou seja, o sistema político seria aquele onde as três almas vivem em harmonia, cada uma seguindo o seu papel. Ele então desenvolve o conceito da cidade perfeita, que seria Calípolis, que é justamente isso. Cada um ali exercendo exatamente o papel que deveria exercer de acordo com o seu perfil. Então, na teoria parece muito bom, mas na prática isso seria muito difícil de ser colocado em jogo. Porque imagina, como que a gente iria separar as pessoas pelo seu nível intelectual? Como seria feito isso? Digamos, por exemplo, que a gente decida fazer isso com base no conhecimento da pessoa em matemática. Quanto melhor for a pessoa em matemática, mais voz na sociedade ela vai ter. Só que isso entra um problema, porque imagina que tem uma pessoa que ela não sabe nada de matemática, ela é muito ignorante no tema, porém ela é muito boa em leitura, interpretação de texto, ela escreve textos muito bons, ela lê muitos livros, ela consegue produzir redações muito boas, textos de opiniões muito bons, porém ela não é boa em matemática. Se seguíssemos apenas o quem é bom em matemática governa, essa pessoa ficaria para trás, teria menos direitos, embora ela seja uma pessoa genial, porém em outra área. Ou seja, embora isso que o Platão tenha dito faça muito sentido, a gente espera que os nossos governantes sejam mesmo as pessoas mais inteligentes, na prática isso seria muito difícil de ser postulado. Então, muito tempo depois, Winston Churchill disse a frase: a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. Ou seja, embora a democracia não seja perfeita, ela tenha falhas, no momento não tem um regime que a gente conhece que seja melhor do que ela. E para finalizar, não poderíamos deixar de citar a Academia de Platão. Por volta de 378 antes da Era Comum, ele adquiriu um terreno em um parque e resolveu construir uma escola. Essa escola, como você deve imaginar, obviamente se tratava de ensinar filosofia. Porém, não só isso. Ali os alunos também praticavam esportes, realizavam apresentações musicais, discutiam política ou simplesmente só passavam tempo. Muitos dos filósofos que iremos abordar aqui no canal em breve estudaram aqui. E inclusive é o caso do próximo que iremos falar. Como sempre, as nossas fontes estarão na descrição. Se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe com seus colegas, porque está dando muito trabalho fazer eles. Não se esqueça de ativar os sininhos para acompanhar os próximos vídeos, os 1.500 vídeos que eu já prometi. E até a próxima!